Boa tarde. Hoje é segunda-feira, 12 de maio de 2025, às 14 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Sejam muito bem-vindas, bem-vindas. Eu queria saudar todos os alunos do curso de Relações Internacionais da UNB, que estão aqui presentes no Instituto, e também saudar todos os colegas que vão estar nos acompanhando tanto no YouTube depois e os que estão ao vivo agora no Zoom também. Eu queria saudar todos vocês. Eu queria destacar minha grande satisfação de estar organizando mais uma roda de conversa com pesquisadores da área de relações internacionais. E hoje o nosso foco da nossa aula, nossa live, vai ser colonialismo digital. Nós temos o prazer, o privilégio de receber o professor Paulo Boa Sorte, e daqui a um pouquinho eu vou apresentá-lo para vocês. Eu queria, nesse momento, fazer um agradecimento especial ao nosso grupo de pesquisa, o GECAL, o Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem, que é aprovado e certificado pelo CNPq, e eu queria, em nome de Leide Lene, que é minha parceira, agradecer a todos os colegas do GECAL pela materialização de iniciativas tais como essa. Para você que está nos acompanhando no seu YouTube, aí nós temos o QR Code, onde vocês podem justamente nos seguir nas redes sociais, a fim da gente compartilhar o que a gente tem feito e pensado na perspectiva da linguística aplicada à crítica. Sem mais delongas, eu queria, nesse momento, apresentar o nosso ilustre convidado, o professor Paulo Boa Sorte. Paulo Boa Sorte, ele é professor associado 3 do Departamento de Línguas Estrangeiras e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe, credenciado na linha de Pesquisa, Tecnologias, Linguagens e Educação. O professor Paulo Boa Sorte, ele possui graduação em Letras, né, Português e Inglês pela UNEB, especialização em ensino de inglês pela UFMG, mestrado em educação pela Universidade Federal de Sergipe e doutorado em linguística aplicada e uso da linguagem pela PUC São Paulo. E o professor Paulo Boa Sorte teve a sorte, né, Paulo, de ter aulas com a professora Rosinda Ramos, juntamente com vários colegas, tais como a Maria Antonieta Bacelani, Leila Bárbara, que são pessoas muito representativas no cenário, de tecnologias no ensino de línguas. O professor Paulo Boa Sorte, ele realizou os seus estágios pós-doutorais na Unicamp em 2016, na Universidade de Michigan em 2017, com a bolsa Fulbright, e na Universidade de Miami em 2019/2020. Além disso, o professor Paulo é líder de grupos de pesquisa, tal como um grupo de pesquisa de estudos voltados para tecnologia, educação e linguística aplicada, o TECLA, cadastrado e aprovado no CNPq, e faz parte do Centro de Internacional de Pesquisa em Inteligência Artificial, que é AI Worldwide yeah, Education Language and Society, que reúne mais de 25 pesquisadores de 12 países, com representação em todos os continentes do mundo hoje. Além disso, eu queria enfatizar que o professor Paulo Boa Sorte trabalha como revisor de periódicos tanto no Brasil quanto no exterior, tal como TESOL Quarterly, Frontiers, Education, Revista Brasileira de Educação, Revista Brasileira de Linguística Aplicada, Revista de Educação em Questão, Educação em Revista. E também trabalha na parte editorial do Journal of Research and Knowledge Spreading, e é membro da Nacional da Pesquisa intitulada Núcleo de Estudos Críticos em IA e Linguagem, que é Neural, né, Paulo, que a gente pode falar agora. Nós temos uma rede de pesquisa, eu, o professor Paulo Boa Sorte, o professor Júlio César de Araújo e o professor Eduardo Moura, que esteve com a gente aqui em outras lives, né? Então, nós fazemos parte de um grupo chamado Neural, onde nós estamos pensando em várias iniciativas, dentre elas, né, Paulo, vamos fazer um spoiler, né? A gente vai submeter um projeto para o CAPES Global esse ano, voltado para o CAPES Global, com a Federal de Sergipe, a Universidade de Brasília, com a Universidade de Ceará e com a Unicamp. E ligado a alguns grupos, tais como o MIT, a Harvard, a Universidade de Stanford e assim por diante, e a Universidade de Wits também na África do Sul. Fazendo um spoiler, né, Paulo? Só para fazer um spoiler aqui das iniciativas que a gente tem pensado. Além disso, o Paulo faz parte, é membro da Associação de Linguística Aplicada do Brasil, a ALAB, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa e Educação, a AMPED, e a Associação Brasileira de Linguística, a Abralim, em que agora, no mês de outubro, ou melhor, no mês de agosto, nós vamos ter o privilégio de receber o professor Paulo Boa Sorte aqui na Universidade de Brasília de forma presencial, do dia 5 a 8 de agosto de 2025. Ele atua nos temas tecnologias, linguagens e educação, com ênfase em inteligência artificial generativa, linguística aplicada,
ensino-aprendizagem de inglês e formação de professores de inglês. Então, essa é uma breve apresentação. Acho que o currículo do professor Paulo, ele envolve muito mais iniciativas, mas eu tenho certeza que vai ser uma live bem interessante para a gente pensar e repensar questões que são caras para nós, da área das relações internacionais. Para esta live, o professor Paulo Boa Sorte, ele compartilhou um texto conosco, né, professor Paulo? Nós lemos esse texto, nós estamos preparados, né, gente? Todo mundo está preparado para ler, para debater com o professor Paulo esse texto, que foi um texto dele publicado nos Anais do Encontro Virtual de Documentação em Software Livre, Congresso Internacional de Linguagem e Tecnologia, que foi realizado em 2023. Nós lemos esse texto, professor Paulo Boa Sorte, e lemos também, viu, Paulo, vários textos seus que você justamente produziu e publicou recentemente na área de inteligência artificial. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, professor Paulo Boa Sorte. É um prazer recebê-los, receber toda a audiência e você que está nos acompanhando agora no YouTube. E certamente nós vamos ter uma tarde muito prazerosa, com bastante sorte, com o professor Paulo Boa Sorte. Obrigado, Kleber. Deixa eu compartilhar minha tela. Tenho pouco costume com o Zoom, porque aqui a gente tem o Meet, mas acho que já está compartilhando aí, né? Bom, quero cumprimentar todas as pessoas que estão assistindo agora, seja no YouTube, seja aqui no Zoom. Agradecer principalmente, dar uma boa tarde para o meu colega Kleber, agradecer pelo convite e de estar conversando sobre um dos temas que no momento são meu hiperfoco, eu costumo brincar, né? Então, eu estou meio hiperfocado na discussão de colonialismo digital, fazendo textos e sempre que me convidam para falar sobre IA, eu sempre trago, eu amplio a discussão técnica de inteligência artificial para o colonialismo digital. Eu gostei quando o Kleber fez esse convite, porque aí eu posso focar um pouco mais em colonialismo digital, né? Ah, o locus de enunciação, Kleber já meio que adiantou, mas eu queria reforçar que eu sou professor de inglês, né, aqui na Universidade Federal de Sergipe, atuo na pós-graduação em educação, com a linha de pesquisa Tecnologias, Linguagens e Educação, e o meu grupo de pesquisa é o TECLA, né, Tecnologias, Linguagens e Educação, e o meu interesse por inteligência artificial surgiu a partir dessa publicação de 2021. Eu não sei se esse QR Code ainda está legível, mas foi um artigo em que, antes do lançamento do ChatGPT, nós, no meu grupo Tecla, começamos a nos interessar pelo GPT, que ainda era o número 2, o GPT-2, o modelo 2. Ainda não estava aberto ao público, era só para especialistas, programadores. Só que ali eu vi um potencial de, quando esse modelo de linguagem for disponibilizado para o público em geral, nós vamos ter muitas transformações. A gente vai ter uma nova era aí nas tecnologias. Então, nesse artigo de 2021, nós temos no subtítulo uma pergunta assim: o que nos reserva o algoritmo GPT-3? Na verdade, não era o ChatGPT ainda, não tinha sido lançado, por isso que nós trabalhamos com a ideia do algoritmo GPT-3, né? E sempre que eu falo de inteligência artificial, é sobre a inteligência artificial generativa, que daqui a pouco eu vou fazer o conceito. Mas como é que vai ser a nossa fala nesse momento aqui à tarde, né? Eu vou começar com a minha compreensão, na verdade é a nossa, do grupo de pesquisa, que nós compartilhamos essa mesma compreensão do que é inteligência artificial e do que é a inteligência artificial generativa, afunilando um pouco mais. Vou explorar um pouco do imaginário de como funcionam as plataformas digitais, como é que as pessoas acham que essas plataformas funcionam, e na verdade tudo isso está no imaginário, a coisa é mais séria do que a gente pensa, né? E aí eu vou explorar um pouco as tarefas dos moderadores de conteúdo e dos anotadores de dados. Então são duas profissões chave para a gente chegar ao conceito de colonialismo digital. Então, não dá para entender colonialismo digital sem entender as tarefas dos moderadores de conteúdo e dos anotadores de dados nas plataformas, redes sociais, enfim. Depois eu vou para uma parte mais densa, que é a dimensão estrutural dessas formas de dominação, né, do colonialismo digital. E trago algumas discussões de alternativas que têm sido trazidas por alguns pesquisadores.
como socialismo digital, a era cibersocial, e aí eu faço algumas conclusões, né? E fico aberto para a nossa discussão. Então, o entendimento de inteligência artificial, nesse QR Code, ele traz o texto de Alan Turing de 1950, é um clássico fácil de encontrar, só dá um Google a gente consegue encontrar. E é por meio da leitura desse texto que a gente entende por que que as pessoas dizem que Alan Turing é o pai da inteligência artificial. Se vocês lerem esse texto, vocês vão descobrir que em nenhum momento ele usa o termo inteligência artificial, mas ele trata do jogo da imitação. E aí tem a sugestão do. Eu acho que o título do filme é esse também, O Jogo da Imitação, que trata do começo da inteligência artificial no período de guerra, né? Então, o entendimento de inteligência artificial a gente traz em Garnham, 2018, que é o estudo do comportamento inteligente, e um dos objetivos é justamente compreender a nossa inteligência, inteligência humana, ao mesmo tempo em que se fala em produzir máquinas úteis, né? E aí essas máquinas elas pensam como a gente, elas raciocinam como a gente, elas traduzem, elas leem, elas produzem e reproduzem preconceitos como nós também, né? Então, essas máquinas são tão complexas quanto a mente humana e elas têm invadido ah, todos os setores da sociedade, todas as nossas atividades. Se você tem um smartphone, a inteligência artificial já invadiu o seu cotidiano, né? Só que aí a gente precisa dar os louros da inteligência artificial para Ada Lovelace, que isso foi muitos anos antes, né? 100 anos antes, que ela escreveu o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina. Então eu diria que, eu sempre digo, e meu grupo também, a gente diz que não tem um pai da inteligência artificial. Na verdade, é a mãe, a Ada Lovelace. E como sempre, historicamente, as mulheres acabam sendo silenciadas aí. O nome, né, o título Inteligência Artificial, ele surge num curso de verão de 1956 por John McCarthy em Dartmouth College, em New Hampshire, nos Estados Unidos. Não deu nada certo nas pesquisas que eles realizaram naquela ocasião, mas a única coisa que saiu foi o título, né, o nome. Eles batizaram a inteligência artificial e é o termo que nós usamos até hoje. E eu parto da inteligência artificial generativa, que é o grande boom, né? Se fala em inteligência artificial na TV, na mídia, com toda essa espetacularização, mistificação, por causa da inteligência artificial generativa. Porque ela serve para criar conteúdos, né? E esses conteúdos são em textos grafocentrados, imagens, fórmulas matemáticas, desenhos, vídeos, muito em breve jogos de videogame, né? Então, todos eles são gerados a partir de um texto inicial que nós chamamos de prompt, né? É aí que está o conceito de IA generativa. Ela parte de um prompt, ou seja, daquele pedido que nós vamos fazer. Gostaria que você elaborasse um vídeo com duas pessoas sentadas no banco da praça, enfim. Isso é um prompt e ele impulsiona o modelo de linguagem. E aí, por exemplo, o ChatGPT, ele é um modelo de linguagem, ele não é um robô, né? Ele é um modelo de linguagem amplo e ele cria novos e diferentes textos. E veja que nesse conceito aí eu trago novos e diferentes entre aspas. Por quê? Eles são novos e diferentes porque eles não são necessariamente plágio. Então, a IA generativa, ela não vai copiar e colar um texto que o professor Kleber publicou, por exemplo, mas ela vai gerar um conceito a partir do texto de Kleber, do professor Paulo, da professora Irene, de todos os professores que escrevem sobre o mesmo assunto. Por isso ele gera texto novo e diferente. E as aspas são porque, na verdade, não é nada novo, foi buscado em um banco de dados treinado com trilhões de parâmetros, né? Por isso que nós colocamos essas aspas aí em novos e diferentes. Não é plágio, mas também não é tão start from scratch, né? Não é tão começando desde o princípio, não é algo, digamos assim, tão original. Então, esse é o conceito da inteligência artificial generativa, né? E aí, como é que essas máquinas de inteligência artificial elas aprendem? Em algumas palestras eu costumo aprofundar um pouco nessa explicação. Hoje, como o nosso tema é colonialismo digital, eu só vou fazer uma breve explicação desse slide, né? É por meio de tecnologias cognitivas. Todas essas tecnologias, elas simulam o que nós fazemos no nosso cérebro, ou seja,
No aprendizado de máquina e no aprendizado profundo, principalmente no profundo, a gente tem a imagem do cérebro e das sinapses que se conectam. Então, a inteligência artificial ela faz isso mesmo para gerar novos textos, novas imagens, né? A robótica é um outro campo muito interessante. A visão computacional ou visão de máquina, ela tem uma ampla discussão que nós fazemos no nosso grupo sobre transfobia algorítmica, que é explicada pela visão computacional. E para quem é da área de linguagens, o processamento de língua natural é uma outra tecnologia cognitiva de inteligência artificial, por meio da qual nós colocamos para funcionar um Alexa, uma Siri, né, enfim, todos aqueles chatbots que processam língua natural, que entendem língua natural e reproduzem ao mesmo tempo. Bom, para a nossa conversa aqui, tem uma premissa muito importante que eu quero que a gente tenha em mente para toda a discussão que vem depois. Nenhuma tecnologia é positiva, nenhuma tecnologia é negativa, nenhuma tecnologia é neutra. Então vamos lá. São os usos que nós fazemos dela que vão definir o que acontece a partir daí. Bom, com essa premissa, eu faço algumas perguntas importantes. Quando nós falamos em ChatGPT, Llama, todos os modelos de linguagem, DeepSeek que estão disponíveis hoje em dia, quem programa essas máquinas? É preciso ter em mente essa pergunta. Que empresas encabeçam essa programação? Quem são os arquitetos desse desenho e quem põe a mão na massa? E aí eu estou usando a metáfora dos arquitetos e mão na massa. O arquiteto é que está lá no escritório, desenhando, né, os prédios muito bonitos, muito organizados, e quem põe a mão na massa é o pedreiro, é o servente de pedreiro. Então, nessa arquitetura toda, quem são essas pessoas? E aí nós vamos chegar no conceito de colonialismo digital e principalmente a serviço de quem essas máquinas são programadas. Lembrando que a posse de Trump é um marco muito importante a partir de janeiro de 2025 para essa nossa discussão também. Então, vamos manter essas perguntas aí em mente. Eu vou respondendo ao longo da minha fala, mas vocês também já têm muitas respostas aí, eu tenho certeza, na cabeça de vocês. Eu disse que ia conversar com vocês sobre o nosso imaginário, né? Que imaginário é esse? Temos um imaginário de que tudo aquilo que nós acessamos por esses smartphones aqui parece ser pensado, desenvolvido e difundido pelos engenheiros, né? E eu usei a metáfora lá dos arquitetos, em seus sofisticados escritórios no Vale do Silício. E também é lá no Vale do Silício que eles derrubam imagens de violência que surgem em redes sociais, é lá no Vale do Silício que eles fabricam os telefones. Então, tudo isso está no nosso imaginário e nós estamos descobrindo que, na verdade, não é bem assim, até porque Donald Trump está meio desesperado, porque os iPhones são feitos na China e não necessariamente no Vale do Silício, né? Principalmente a parte mecânica dos iPhones. Ela é desenhada no Vale do Silício, mas para que ele possa existir, eles precisam de trabalhadores para colocar a mão na massa, né? Então, eu vou começar explorando as duas tarefas centrais do colonialismo digital, que também é, por acaso, da inteligência artificial, que são os moderadores de conteúdo e os anotadores de dados, né? Então, os moderadores de conteúdo, eles definem, eles batem o martelo. Eles removem conteúdos das redes e sinalizam violações das políticas da empresa. Então, se você tentar postar um nude no Instagram, segundos depois esse nude vai ser derrubado. Por quê? Porque tem gente moderando, né? Tem gente, pessoa física, tem CPFs lá moderando. Uma outra tarefa importante é dos anotadores de dados, que eles fazem um trabalho que é bem maçante, bem repetitivo, bem mecânico, que é rotular com etiquetas, literalmente, né? Claro que são etiquetas digitais, tornando-os legíveis e utilizáveis por algoritmos de IA. Então, na inteligência artificial, há anotadores de dados que fazem o trabalho inicial e logo depois os algoritmos trabalham sozinhos a partir dessas etiquetas que os anotadores de dados colocam lá. Tá? Então é um trabalho de anotação. Figura de uma imagem de um gato, o rótulo escrito gato ou cat ou chat, né, em francês. E aí o rótulo de um cachorro quente, a imagem de cachorro quente, 350, 200, 1000 imagens de cachorro quente, rótulo cachorro quente, para que as máquinas possam ler. Lembrando que essas etiquetas são também para som, não são só para imagem, é para voz também, é para texto escrito, enfim, existem rótulos para textos multimodais.
Eu recomendo a leitura desse texto. Ele foi lançado em agosto do ano passado, e ele trata justamente de todos os trabalhadores envolvidos para impulsionar a inteligência artificial no mundo. E aí ele mostra a realidade, são estudos de caso, tem entrevistas. É uma obra que a gente lê e fica meio chocado, assim. E quando esse livro foi lançado, nós discutimos no grupo e foi uma tarde em que a gente teve, assim, as nossas sinapses ficaram pulando, né? Então, a tarefa dos moderadores de conteúdo, eu quero explorar um pouquinho mais dessas duas tarefas, começando pela dos moduladores, dos moderadores, né? É o trabalho, como eu disse, ele é manual e eles ficam revisando o tempo todo. Então, se eles têm 8 horas de trabalho, 12 horas de trabalho, eles estão o tempo todo nas redes sociais, observando e revisando as postagens para remover conteúdos tóxicos, para sinalizar violações dos termos de uso da plataforma. Então, algumas plataformas moderam muito mais que as outras. Se a gente comparar, por exemplo, o X, que é o antigo Twitter, e o Instagram e o Facebook, no Instagram e no Facebook não tem nudez, não tem vídeos pornográficos. No X, esses vídeos e essas imagens são permitidas, né? E imaginem só você ficar 8 horas, 10 horas do seu dia, de segunda a sábado, visualizando imagens e vídeos extremamente gráficos, como essas cenas que estão aí nos slides, né? Então, são todas essas cenas e essas pessoas veem isso o tempo todo, porque as pessoas postam o tempo todo, compartilham o tempo todo pelo WhatsApp, esse tipo de imagem. E aí é óbvio que você ficar vendo esse tipo de cena todos os dias, de segunda a sexta, no seu horário comercial, no seu horário de trabalho, as consequências vão ser fortes, né? Então, eles têm mais ou menos entre 500 e 1.000 casos para avaliar por dia, casos de violência, todos aqueles casos. E é óbvio que há aumento de depressão e tentativas de suicídio entre esses trabalhadores, né? E eles não podem reclamar. E se eles reclamarem, eles são ordenados a se calar e são lembrados que podem ser facilmente substituídos. Nesse livro que eu sugeri para vocês, de 2024, tem o caso de uma moça que era moderadora de conteúdo e ela tinha visto um acidente de carro. Quando ela pega o vídeo desse acidente de carro, ela descobre que quem morreu nesse acidente foi o avô dela. E aí o chefe dela disse assim: Olha, você já veio trabalhar, faltam só 3 horas para acabar o seu plantão, termina, depois você vai ver. Né? Então, é dessa forma que acontece. Quem são esses funcionários, né? E aí eu sempre digo essa palavra. É óbvio que não são estadunidenses, né? É óbvio que não são europeus. Eles são contratados no sul global, né? O trabalho é precarizado, tem os marcadores de raça, de gênero, de etnia, de cidadania, de idioma, que serve para fazer essas contratações. Tudo isso sobreposto à classe social, né? Então tem uma força de trabalho muito precária, então eles pagam pouco. E são pessoas que realmente precisam desse dinheiro, né? Então essas empresas, elas invadem outros países e essa invasão não é necessariamente geográfica, como no colonialismo clássico, né? E aí eles vencem restrições, como, por exemplo, de visto, né? Não precisa levar em consideração fuso horário, e a precariedade do trabalho típica do ambiente de fábrica mesmo, né? Então, esses trabalhadores estão em países africanos, estão aqui na América do Sul, estão em países do sul global. E aí, os anotadores de dados, eu tentei trazer algumas imagens para mostrar, foi o que eu disse, né? Por exemplo, você tem uma imagem da maçã e a palavra maçã, imagem de carro e a palavra carro, e aí você faz esse trabalho maçante, né? De rotular imagens e textos para alimentar os sistemas de inteligência artificial. E a inteligência artificial identifica isso com uma rapidez muito grande. Então, esses dados são brutos, e aí tem imagens de placas, de gatos, de árvores, de carros, e eles são curados, né? Eles dizem que é curadoria. Na verdade, é um trabalho precário, e só que é um trabalho muito importante para que a IA possa funcionar com tanta precisão. Então, eles podem anotar textos, fazer anotação de imagem, de sentimentos, né, de reações, de áudios, enfim. Vários tipos de anotações podem ser feitas. E aí, de novo, também é um trabalho precarizado, né? Para quem é dono, para as big techs, esse trabalho, né, esse mercado é de mais de 2 bilhões a projeção para 2022, e daqui para 2030 isso vai saltar para 17 bilhões, né? Cerca de 30%. Só que para quem trabalha, são 2 dólares a hora.
né? E, por exemplo, você tá, tudo bem, no Chile, você ganha em dólar, mas são só US$ 2 para hora, sem direitos trabalhistas. Não tem negócio de carteira assinada. Se for um trabalhador aqui do Brasil, um anotador de dados aqui do Brasil, não tem plano de saúde, férias, 13º, todos os direitos trabalhistas que um CLT brasileiro tem, né? Vai ser, a banda vai tocar do jeito que eles quiserem e isso vai ser. Nós vamos pagar para você US$ 2 a hora e é isso aí, né? Anote os dados e se você não quiser, tem quem queira. Então, no final das contas, lembra que eu falei com vocês do que acontecia no nosso imaginário, né? Que tudo acontece lá no Vale do Silício. Então, toda essa mágica da inteligência artificial que nós testemunhamos hoje, ela só é viabilizada por esse trabalho invisível, subvalorizado, precarizado, desses trabalhadores que não estão nos Estados Unidos, que não estão em países europeus. Então, essas estruturas operacionais elas impõem esses obstáculos, como eu disse a vocês, lá para a soberania dos trabalhadores, né? Então, é uma imposição de regime de trabalho autônomo, sem direitos trabalhistas e o uso da força de trabalho para realizar esse tipo de contratação. Então, qual é a análise que eu faço, né, para a gente entrar no conceito de colonialismo digital? A anotação de dados e também o moderador de conteúdos, eles desencadeiam vieses algorítmicos. Então, são questões que violam nossos direitos fundamentais, como racismo, transfobia, misoginia, xenofobia, e eles são reproduzidos por sistemas que são automatizados, né? Então, não dá para você ter funcionários com inúmeras culturas muito mal remunerados serem uníssonos no que diz respeito à anotação de dados e também à moderação desses conteúdos. E aí eu trago um exemplo de um estudo de caso feito há 2 anos e com 109 anotadores que foram entrevistados. O que se descobriu nesse estudo? Esses trabalhadores levavam seus valores pessoais para a anotação de dados e para a moderação de conteúdos. E aí um dos exemplos que traz nesse estudo é a tarefa de anotação de discurso de ódio. Então, o que é discurso de ódio para esses trabalhadores, para esses anotadores? E aí a pergunta que fica: será que eles discutem o que é caracterizado como discurso de ódio ou não? Imagine só esses trabalhadores de religiões diversas, de backgrounds diversos, de países diversos, culturas diversas, tendo em mente ou decidindo o que é um discurso de ódio, porque eles simplesmente decidem, derrubam da plataforma ou decidem manter, né? Então a gente pensa em orientação política para isso, em convicções morais, em traços de personalidade, atitudes sexistas, tudo isso vai interferir na precisão das anotações, por isso que eu disse que a inteligência artificial acaba reproduzindo racismo, transfobia e várias outras problemáticas que interferem nos nossos direitos fundamentais. Então, a definição dos discursos adotados por esses participantes eram moldadas por cultura, por geografia, né, e também por aquilo que é atribuído à liberdade de expressão. No contexto político brasileiro, nós sabemos o quão problemático tem sido discutir liberdade de expressão. E aí o participante 3 diz o seguinte: acho que você deveria poder dizer o que quiser, na maior parte do tempo, desde que não seja uma ameaça. Sou uma pessoa bastante pró-liberdade de expressão, para ser honesto. Então a gente tem que pensar o que esse participante, o que esse anotador entende por liberdade de expressão, né? Então, a liberdade de expressão, ele diz assim, olha, a pessoa, desde que não seja uma ameaça. O que essa pessoa entende também por ameaça, né? Então, não está tão claro assim como é que os anotadores derrubam esses conteúdos, analisam, decidem manter ou decidem retirar das redes essas postagens. E aí nós chegamos ao colonialismo digital, né? Que o colonialismo digital é uma colonização corporativa, é uma colonização de negócios. É o uso de tecnologia digital para dominação política, para dominação econômica, para dominação social de uma outra nação ou território. Mas como eu disse a vocês, né, essa dominação ela não precisa, como no colonialismo clássico, da invasão territorial. A invasão é feita pelos smartphones, né? A invasão é feita pela internet. Então, não precisa de máquinas, não precisa de tanques para invadir esses países. E aí eu trago aquela definição que está no meu capítulo de livro que eu mandei para vocês, né? As Big Techs,
que são chamadas de Big Five, só que os pesquisadores agora já estão dizendo que é para a gente chamar de Big AI, né, que são as grandes empresas que trabalham com inteligência artificial também. Então, além da Amazon, Apple, Google, Meta e Microsoft, tem a OpenAI, que foi que desenvolveu o modelo de linguagem ChatGPT. Então, eles invadem os nossos países, né, por meio dos seus smartphones. É claro que tem fins lucrativos. Eles disponibilizam de forma gratuita, entre muitas aspas, essa ampla gama de produtos e serviços, né? Um acesso ao Instagram, serviços de delivery como o iFood, são todos, obviamente, produtos e serviços muito bons e muitos de nós não conseguimos viver sem esses produtos e serviços. Só que ao mesmo tempo que a gente usa, eles estão extraindo uma quantidade massiva dos nossos dados. Né? Por mais que você opte por não tirar uma foto do seu rosto, essas máquinas, os smartphones, mapeiam o nosso itinerário, para onde a gente vai, o que que nós curtimos, o que que nós olhamos, o que que nós assistimos, né? Quais são os tipos de Reels que a gente gosta de ver no Instagram ou no TikTok. E aí eles lucram. E com esse lucro eles concentram poder e recurso em um único país, que nesse caso são os Estados Unidos. Né? As Big AI estão concentradas lá e agora a China com outras grandes empresas de tecnologia também. Então a gente tem aí uma explicação, né? Por que que essa guerra comercial tão grande entre os Estados Unidos e a China? E a grande pergunta que se faz é qual é a diferença do colonialismo digital para o colonialismo clássico? Não tem diferença. Essa leitura ela é feita por Davidson Faustino e Walter Lippoldt num livro chamado Colonialismo Digital, é, que foi lançado em 2023. E aí tem uma comparação que ela é feita por Quet, foi um dos autores que eu mandei no texto para vocês também. Então, toda essa maquinaria pesada que tinha antes no colonialismo clássico são as torres de servidores, os data centers, né? Servidores de nuvem que a gente acha que é nuvem mesmo, mas na verdade são data centers que gastam muita água, o impacto ecológico é muito grande e são dominados por essas big AI. Os engenheiros, os exércitos corporativos de programadores de elite, eles têm salários de 250 mil, então não fique pensando que é muita gente, são poucos homens brancos estadunidenses que são esses programadores de elite. E os trabalhadores explorados que fazem a máquina rodar são as pessoas de cor que extraem os minerais no Congo, na América Latina, né? Mão de obra muito barata que está na China, que está na África, e todo mundo sofre de estresse pós-traumático depois de limpar todos aqueles conteúdos, enfim, tudo aquilo que a gente já discutiu. E aí, se você for comparar as pessoas de cor, né, as pessoas negras escravizadas, é quem sofriam e colocavam o trabalho pesado à frente, né? E isso acontece também com o colonialismo digital hoje. E aí essa imagem ela é bem icônica, ela é bem ilustrativa, ela é bem gráfica, né? Sentado na zebra está um programador de elite. Olha o mapa da Califórnia, onde fica o Vale do Silício. E aí ele conecta o mundo a si mesmo, só que para ele fazer isso aí em cima da zebrinha dele, do lado esquerdo ele precisa dos trabalhadores. E aí do lado esquerdo a gente tem a imagem dos trabalhadores na época clássica e do lado direito nós temos os trabalhadores hoje, filtrando os conteúdos com estresse pós-traumático. Olha a expressão do rosto dessas pessoas. E aí eu entro nessa dimensão estrutural das formas de dominação, né? E aí Quet, ele explica na tese de doutorado dele, se não me engano, é de 2019 a tese, que existem essas formas de dominação. A econômica, né? A econômica tem relação com a extração de valor do sul global, ou seja, a extração dos nossos dados que nós fornecemos por meio de tudo que nós clicamos e tudo que nós fazemos, e também a extração de valor por meio da nossa mão de obra barata. O controle imperial é uma infraestrutura que nos é imposta aqui no sul global e o que enfraquece as nossas soberanias locais. Eu vou explicar nos próximos um exemplo daqui do Brasil, que é o capitalismo de vigilância, que é as parcerias do Estado com as corporações para a coleta massiva de dados. No governo de Jair Bolsonaro, em 2019, todos os dados de todas as pessoas que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio foi para data centers da Microsoft. Então foi um acordo que Jair Bolsonaro assinou na época, oferecendo os dados todos nossos aqui. Então quem fez o Enem de 2019 para cá tem os seus dados.
rodados em data centers dos Estados Unidos, da Microsoft, e aí eles podem fazer o que quiserem com esses dados, inclusive soluções para a nossa educação vindas de lá, né? E a gente sabe o quanto isso é problemático. A vigilância estatal e empresarial são as agências de inteligência e as big techs que fazem um monte de espionagem. A gente sabe o quanto, por exemplo, o governo Dilma, o governo Lula foram espionados por essas agências, e isso vai ficando cada vez mais forte a partir do momento que a gente tem big techs todas concentradas num país que é governado hoje, por exemplo, por Donald Trump, né? E a hegemonia tecnológica, que é o progresso inevitável, e ele acaba naturalizando essa centralização, né? E todas as alternativas para essa centralização, elas são marginalizadas, ou seja, está no sul global, isso não é uma alternativa. O progresso não está no sul global, o progresso está aqui. E aí nós temos os Estados Unidos hoje com essa hegemonia tecnológica, só que o objetivo da China é ultrapassar os Estados Unidos e conseguir essa hegemonia tecnológica até 2030. Eu suspeito que essa hegemonia tecnológica da China ocorra antes de 2030. Vamos viver para ver. Tem um artigo meu que está saindo num dossiê organizado pelo nosso colega Júlio, lá da UFC, em que eu uso a metáfora do iceberg para explicar como é que a inteligência artificial ela mascara o colonialismo digital, ou na verdade ela explica o colonialismo digital. Então, nessa imagem do iceberg que vai sair nesse artigo, nós temos tudo aquilo que a gente consegue ver. Assim como você está no navio e vê o iceberg, a gente vê os dados, os algoritmos, né, as interfaces das redes sociais, o hardware, que é esse aparelho de smartphone, todos os aplicativos, tudo isso a gente vê. E aí, na parte maior do iceberg, que é a que realmente causa problemas, são essas estratégias de dominação que eu acabei de discutir com vocês, né? A dominação econômica, controle imperial, vigilância estatal, hegemonia tecnológica, capitalismo de vigilância. Tudo isso é o que faz realmente o Titanic afundar. Então, nesse artigo eu vou discutir, é, por meio dessa metáfora, como é que a inteligência artificial ela impulsiona o colonialismo digital. Aí tá, foi muito pessimismo, né? A conversa tá meio pesada. Tem saídas possíveis? Eu tenho buscado pesquisas que discutam possíveis saídas para isso. Muitos autores dizem que algumas saídas são muito utópicas, algumas saídas são muito demoradas, mas eu trago para vocês e aí nós podemos refletir sobre essas saídas. E aí, Quet trouxe em 2022 uma releitura daquele texto do Homem Sentado lá na Zebra, que ele chama de Digital Socialism, né, que é o socialismo digital. Nós teríamos aí as pessoas satisfeitas em todos os seus âmbitos, né? Então, no centro não é só o homem branco sentado na zebra programando para o mundo inteiro, mas pessoas de diversas nacionalidades com códigos abertos, compartilhando tudo aquilo que deve ser compartilhado, né? Do lado esquerdo, os trabalhadores em condições de trabalho dignas, né? Então eles estão com capacete e eles dialogam, eles negociam, e do lado direito, moderadores e anotadores com trabalhos muito menos precários, tem até um suquinho de laranja para eles tomarem lá, né? Então com intervalos possíveis, com um número, com acompanhamento psicológico, em que eles não seriam tão impactados assim, né? Muita gente diz que isso é uma utopia. Eu acredito que pode ser possível, mas não como está na figura, né? O capitalismo jamais vai deixar isso tudo acontecer. E aí ele explica: precisamos aumentar a conscientização. Eu concordo com ele que a educação seja o caminho, né? E aí a gente precisa trocar ideias, precisamos co-criar, criar juntos estruturas para uma economia digital. E para isso o ponto de partida é claro, né, que é uma crítica ao capitalismo digital e ao colonialismo. E não sejamos inocentes, né? O colonialismo ele está mais forte com a entrada de Donald Trump, com a volta de Donald Trump ao governo dos Estados Unidos. E aí a gente precisa intensificar essas ações contra as Big Tech e o império estadunidense. É muito difícil, é claro, mobilizar o apoio em torno dos temas aparentemente esotéricos, né? Por isso que eu disse que muitas pessoas dizem que é utopia, mas a abertura de um centro de computação em nuvem no sul global, ela se faz necessária. Aqui no Rio Grande do Sul, eu me esqueci o nome da cidade, é Eldorado do Sul, se não me engano,
foi anunciada a construção de bilhões de reais de um data center no Rio Grande do Sul. E o dono desse data center está mantido em sigilo. Então a gente já imagina quem seja, né? Provavelmente do norte global, provavelmente dos Estados Unidos. Mas aí a gente precisa pensar, os nossos governos do sul global precisam pensar nesses centros de computação e em data centers próprios, em nuvens próprias do sul global. Trazendo Cope Calantzes, que discutem a era cibersocial, não dá para discutir avanços nessa luta contra o colonialismo digital sem pensar na diversidade para o centro da experiência humana. Todas essas diferenças, né, as simbólicas, as diferenças materiais, tudo isso leva para o centro da experiência humana a proliferação de práticas de construção de sentidos, que são diferenciadas nas mídias e no campo da IA. Ninguém quer nada homogêneo, né? A gente quer que as diversidades, as diferenças simbólicas corpóreas, né, de raça, de sexo, sexualidade, de físicas, de habilidades mentais, questão de classe, consciência de classe, de família, de recursos de aprendizagem, tudo isso precisa ser levado em conta na era cibersocial de forma a expandir e a lutar contra essa hegemonia e concentração de renda em um só país, né? Então, é uma agenda que envolve justiça educacional, ou seja, pedagogia da inclusão. Nós precisamos ter acesso, as nossas escolas precisam ter acesso à internet de qualidade, a tecnologias e discutir as diferenças. E a distribuição de recursos sociais e materiais, ela precisa também ser equitativa, né? Então, é um trabalho difícil, é um trabalho de longo prazo, mas que precisamos começar. Como a gente começa? Eu costumo dizer, quem é educador começa com seu trabalho de formiguinha nas suas salas de aula, né? E aí eu escrevi com o Vicentini em 2020 sobre educar para a justiça social na era pós-digital. Que era pós-digital é essa? O entendimento de pós-digital é essa falta de crença nas tecnologias digitais a partir do momento em que a gente tem a pós-verdade, as fake news e problemas envolvendo mídias sociais. Então, nós estamos vivendo essa era de descrença, né? Então, de novo, a gente reforça nesse texto de 2020 o que vem sendo reforçado por Kobe Calantas em 2023, por Quet em 2022, as diferentes religiões, raças, identidade de gênero, orientações sexuais, origens socioeconômicas, independentemente se a tecnologia for analógica ou digital, nós precisamos fazer uma reflexão sobre isso. E acesso à informação. É preciso ter acesso equitativo à informação. É preciso que nós sejamos dotados de tecnologia de forma equitativa, né? Então, todos aqueles estereótipos unilaterais, eles deixam de existir, e aí questões de identidade, de raça, de origens socioeconômicas, linguísticas e posições políticas passam a circular nesse ambiente, nessa construção de uma equidade. Bom, é difícil chegar em conclusões quando a gente está no olho do furacão, né? Mas o que nós estamos vivendo é uma plataformização. E aí, essa plataformização ela está mudando o equilíbrio entre os vários atores, entre os setores sociais, principalmente com a IA generativa, e precisamos estar atentos, discutindo e nos formando sobre datificação, sobre mercantilização, né, sobre a seleção dos prismas analíticos, para ajudar a entender como esse ecossistema funciona para rearticular relações de poder. Porque é ecossistema. Nós temos várias big AI, né, várias empresas, Google, Microsoft, cada um tentando o seu lucro, mas entre elas há um ecossistema em que elas trocam as informações entre si para continuar lucrando, né? Elas trocam o que é de interesse de cada uma. Gente, não tem outro espaço se não for o espaço da formação. Então, pesquisadores, professores, estudantes, orientandos e orientadores, em todos os níveis de educação. Estou falando desde o ensino fundamental até a educação superior, na pós-graduação. A formação é o ponto de partida. A gente precisa estudar, a gente precisa entender o que está acontecendo. E a formação de qualquer profissional, né, de qualquer área do conhecimento, esteja ele em exercício ou não. Essa formação é altamente recomendada. Falar, ah, Paulo, mas até aposentado tem que. Tem, porque o aposentado tem acesso a celular. O aposentado tem acesso ao WhatsApp. Aquele profissional que não está mais em exercício, ele também tem voz. E ele também precisa ter acesso à informação e à formação também. Esses são os meus contatos de e-mail, o arroba do grupo de pesquisa e a página. Essa minha página, pauloboasorte.com, ela é um repositório, na verdade, dos textos que nós publicamos
e dos textos de mestrado e doutorado que eu oriento aqui na Federal de Sergipe. Bom, vou parando por aqui e vamos ficar abertos ao diálogo, né? Vamos conversar. Agradecendo mais uma vez ao Kleber por essa oportunidade aí de diálogo. Muito obrigado, viu, Paulo? Eu continuo impactado com a sua capacidade de externar pontos que são muito caros, são muito importantes, de uma forma tão sintética, mas ao mesmo tempo muito profunda, sabe? Didática, né? Eu acho que essa didática que você apresentou, acho que foi maravilhoso para nós aqui, como alunos do curso de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, seguir essa linha de raciocínio e a gente pensar um pouquinho nesse colonialismo digital. Eu agradeço você que está aqui nos acompanhando também via Zoom e os também que vão acompanhar daqui um pouquinho mais tarde no nosso canal no YouTube, né? É um prazer recebê-los e recebê-las no nosso canal. Nós vamos ter agora um momento de diálogo com o professor Paulo Boa Sorte, tanto a audiência virtual quanto a audiência presencial. Pode ficar bem à vontade a fim de fazer perguntas para o professor Paulo, que eu acho que vai ser um momento agora interessante para a gente debater o que ele nos apresentou, tá bom? Se o grupo concordar, os alunos do curso de Relações Internacionais que desejarem fazer suas perguntas, pode ficar à vontade, a gente pode colocá-los aqui. Se quiser também me enviar a pergunta pelo grupo do WhatsApp, eu já vou colocar naqueles slides padrões para que a pessoa que vai nos acompanhar depois possa saber da sua pergunta e possa refletir acerca dela, tá bom? E também os colegas que estão presentes no Zoom, pode ficar bem à vontade. Aqui, se desejarem, é só ligar a sua mãozinha, e fazer perguntas ao professor Paulo Boa Sorte. Se não for, eu vou começar, hein? Pode ficar bem à vontade. Diz que quem faz pergunta primeiro ganha uma viagem para Sergipe, pago, com estada no hotel 5, 6 estrelas, né, Paulo? Ó, o Mike já levantou a mão. O Mike, né, Mike? Você já captou já, né? Já captou já. Então o Mike já tem a passagem para Sergipe, para garantida já, viu, Mike? Por minha conta e Paulo, boa sorte. Por Por gentileza, Mike, favor. fica à vontade. Hã? Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Paulo. Quero parabenizar pela apresentação, foi incrível. Eu fiquei aqui assim impactado e já com várias ideias também para poder, né, a gente seguir aí o caminho da pesquisa que está muito associado à minha área da comunicação, onde eu formei em jornalismo na Federal de São João del Rei, aqui em Minas. E, né, só para reiterar o comentário do Paulo, eu quero mesmo essa viagem para Sergipe, porque está muito frio. Então, assim, não dá. Mas, enfim, né, direto ao assunto. Paulo, você fala de um colonialismo digital. Eu acho muito interessante pensar essas novas possibilidades de domínio, né, colonial, agora nessa área que a gente está vivendo, nesse momento que a gente está vivendo, que é da tecnologia em constante expansão e a convergência, enfim. Você vê também, talvez possa ser um devaneio meu, mas a existência de uma guerra nesse sentido digital mesmo, de uma competição, obviamente, entre os países, e nesse sentido de uma possibilidade de uma guerra digital, né? Dessa guerra, dessas fronteiras novas que a gente vai redescobrindo aí nesse caminho da tecnologia. Obrigado pela pergunta, Mike. É uma pergunta muito interessante. E aí eu estou pensando assim, Faustino e Leopold, eles explicam colonialismo digital usando Frantz Fanon, né? Então ele estuda, eles chamam de, eu tô até com um livro aqui, a capa é essa. Eles fazem uma crítica hackerfanoniana para o Interessante. colonialismo digital. Esse livro é bastante interessante, acho que vale a pena a leitura. E como não há diferença do colonialismo digital para o colonialismo clássico, e levando-se em conta que no colonialismo clássico nós tínhamos guerra, essas guerras já estão acontecendo no colonialismo digital também, eu acredito. Né? Eu acho que o lançamento do DeepSeek marca, para quem tinha dúvida se havia guerra ou não, o lançamento do DeepSeek é uma validação para, olha, essa guerra já existe. Você lembra quantos bilhões foram perdidos? A bolsa despencou. Eu lembro que o dólar subiu e aí foi aquela loucura no mercado. E eu acho que essa guerra ela já está acontecendo. Ela vai ser uma guerra em que as desigualdades podem ser ampliadas, sim, e o sul global precisa agir, sim, senão a gente vai perder essa guerra, né? E a gente perde essa guerra como?
a gente perde essa guerra com o aprofundamento do colonialismo, com eles trazendo as soluções para os nossos problemas sem nos conhecer, apenas para extrair as nossas riquezas, assim como acontecia, como aconteceu no colonialismo clássico. Então, eu acho que essa guerra digital ela existe, embora a gente não veja nenhuma bomba atingindo as nossas cidades e nem os nossos computadores também, né? Vale ressaltar. Mas os nossos dados já são extraídos, nós já entregamos esses dados a partir do momento em que a gente compra o celular e aceita os termos, né, de serviço. Acho que a nova temporada do Black Mirror é um exemplo disso. Black Mirror deixou de ser sobre o futuro, né, e o Black Mirror passou a ser sobre o presente. E o primeiro episódio é muito impactante. Meus orientandos assistiram antes de mim e falaram: Paulo, corre, você tem que assistir, principalmente o primeiro episódio. E aí eu fui assistir realmente tudo isso que a gente discutiu hoje à tarde, a respeito. Ótimo. Obrigado, Paulo. Muito obrigado, Paulo. Agora, eu sempre chamo ele pelo apelido João Pedro. João Pedro, já que eu não sou burjão, vai fazer uma pergunta para o Paulo, tá? Ele tá chegando aqui. Então, Paulo, só um minutinho, tá? Fica à vontade, João Pedro. Fica à vontade, viu? Opa, professor, com licença. Primeiro, agradecer a oportunidade, gostei muito da apresentação. É, Achei fenomenal, assim, é um tema que eu tenho muito interesse, essa questão do microtrabalho, essa questão do trabalho humano para sustentação dos modelos de inteligência artificial e tecnologia. E eu, assim, queria saber mais uma visão sua a respeito de um ponto que eu achei que ficou um pouco para trás, assim, na explicação, mas que acho interessante de todo modo. Existe efetivamente uma corrida entre dois núcleos de produção de tecnologia hoje, assim, você mesmo acabou de citar, entre essas grandes empresas norte-americanas e, e iniciativas chinesas. Vamos colocar desse jeito mais difuso, assim, porque não são equivalentes diretos, mas têm um objetivo em comum, que é atingir essa hegemonia tecnológica. Mas, assim, você mesmo citou, por exemplo, que os países subalternos, o chamado Sul Global, ele deve ter uma posição divergente disso para combater o colonialismo digital. E nesse sentido, eu sinto que a sua proposta em relação à educação é de fato muito interessante, é de fato muito necessária. Mas eu tenho uma dúvida, assim, qual seria a sua posição, qual seria a sua leitura a respeito do atraso infraestrutural, assim, qual que é a saída tecnológica do ponto de vista hard, assim, para os países subdesenvolvidos, considerando que a gente tem um atraso histórico muito grande. E, por exemplo, você mesmo falou na apresentação a respeito de um data center que está sendo construído no sul, do sul do Brasil. Esses são data centers que são das empresas do norte, né? Como iniciativas contra-hegemônicas, por definição, elas vão ser menos financiadas, elas vão ter menos acesso à tecnologia direta, assim, como que elas devem se portar do ponto de vista infraestrutural, assim, eu tenho essa, essa dúvida quanto à sua leitura, mas, no mais, agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta. É, eu acho que é uma discussão bem interessante e eu acho que talvez os colegas da ciência da computação possam responder melhor, mas eu tenho um take nisso aí, né? Eu acho que os países do sul global eles precisam começar pela regulação. Eu acho que a regulação é o ponto de partida e logo depois a discussão de infraestrutura é um segundo ponto. Né? Se a gente não discute primeiro a regulação, vai ficar difícil pensar em políticas públicas para desenvolvimento desses data centers aqui. E aí tem que ter dinheiro, tem que ter iniciativa do governo, de cada governo federal, nesse caso dos países do sul global. Né? A gente precisa acompanhar, o governo atual ele tem feito vários grupos de trabalho para discutir como que a inteligência artificial pode ser pensada aqui no Brasil, principalmente tirando a nossa dependência de países do norte global. Particularmente, eu acho que isso vai demorar a acontecer bastante, principalmente se a gente tiver, a partir dos próximos anos, retornos de governos de direita. Então, os governos de direita, a tendência deles é se aliar aos governos do norte global, para que seja fácil fornecer os dados, assim como no governo de Jair Bolsonaro, ele deu os dados dos nossos alunos que fizeram o Enem, né, para a nuvem Azure, que eu acho que é da Microsoft. Então, assim, esse atraso infraestrutural,
ele é feito com dinheiro, e aí esse investimento de políticas públicas vai depender de cada país. Cada país tem que pensar nesse investimento, em como investir dinheiro para construção desses data centers. Mas antes disso, eu acho que a regulação ela tem que ser discutida e ela tem que ser pensada o mais rápido possível. Nós já estamos muito atrasados nessa discussão, né? Nessa discussão da regulação e também na construção de data centers próprios. Antes de passar a pergunta ao nosso aluno Fábio Maia, que é das Relações Internacionais da UNB também, só queria fazer um comentário, né, Paulo? Assim, só um comentário talvez de nível de informação. Quando a gente fala de retrocesso, eu acho que a primeira representação que vem, né, Paulo? Talvez muita gente criou a representação de África, que a África é um retrocesso. Mas esse aspecto de inteligência artificial, Paulo, não sei se você concorda comigo, é o continente que mais se organizou num processo de regulação por meio de políticas internacionais de IA é o continente africano. Então, só estou levantando essa questão, Paulo, só para a gente refletir juntos, né? Foi a mesma coisa que aconteceu com a Covid-19, por exemplo. Na Covid-19, o país que menos morreram pessoas de Covid foi o continente africano. Isso é fato. E de acordo com a OMS. E de acordo com o setor de tecnologia, hoje o setor que tem pensado políticas ou regulações para a questão da IA é o continente africano. Paulo, eu sou suspeita de falar isso, não sei o que você acha, mas se você pudesse, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, sobre essa representação que se criou de África, e sendo que a África já tem pensado em inteligência artificial muito antes do que o sul global, por exemplo. Não sei, Paulo, eu queria te ouvir, aí eu passo a palavra para o Fábio Maia, que é aluno do nosso curso de Relações Internacionais. Sim, sim. Uma das nossas parceiras do Internacional de IA, que é a professora Katenka David, lá da Universidade the University of the Free State, que fica na África do Sul. E ela tem dito que está muito cansativo acompanhar todas as discussões sobre regulação, porque elas realmente estão a todo vapor por lá, né? E aí a minha resposta para o João Paulo foi mais relacionada à América do Sul, porque na América do Sul a gente está tendo. Bom, está acontecendo tudo que está acontecendo. A gente tem Milei na Argentina, nós não estamos conseguindo dialogar muito entre os países do Mercosul para pensar uma regulação de inteligência artificial como os países africanos têm conseguido. Então, eu acompanho especificamente a África do Sul por meio dessa parceria que nós temos, e ela disse que está bem cansativo, porque está sendo um diálogo muito amplo e eles têm que fazer outras coisas além dessa discussão. As universidades também estão envolvidas nessa discussão, né? E aí, a minha opinião com relação a isso é as pessoas simplesmente não estão interessadas no que a África, o continente africano tem feito, né? Então, a imprensa não divulga, e aí, por meio dessas nossas parcerias de pesquisa, que nós descobrimos o que acontece por lá, né? Então, é aquela velha representação de nós não estamos interessados pelos países africanos. Nós não estamos interessados pelo que acontece nos países da América do Sul também. Só nos interessa Europa e Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm preocupação nenhuma em regular, afinal de contas, eles têm a IA nas mãos. E a Europa se adiantou bastante, né? Nós temos aqui no programa de pós em educação da Federal de Sergipe um professor que é de Portugal e ele acompanhou a discussão sobre a regulação da IA lá na Europa, principalmente porque a única plataforma grande que eles têm lá na Europa é o Spotify, né, que é da Suécia, se não me engano. E aí a preocupação da União Europeia é bem maior também, né? Que ela acaba esmagada até geograficamente pela China e pelos Estados Unidos. Mas essa ideia de atraso, você tem razão, Kleber, faz muito, muito sentido mesmo. E aí eu acho que seria, de novo, a ideia de nós dialogarmos também com os países africanos, países do sul global, né? Bom, Asiáticos, para a gente não ser engolido. porque aí, né, Próximos Paulo, anos. vai fortalecer, né, para passar o turno para o Fábio, vai fortalecer o nosso projeto Neural, que é um projeto, né, Paulo, que surgiu não na região Sudeste, mas surgiu na região Nordeste, com meu colega Júlio Sérgio Araújo, em diálogo com o Paulo Boa Sorte, que gentilmente me chamou eu para representar a região Centro-Oeste, e que nós, por sua vez, né, Paulo, chamamos o Eduardo Moura para participar conosco. Então, teoricamente, o projeto Neural no contexto brasileiro, a gente trabalha na dimensão do sul global
e esse estabelecendo parcerias com MIT, Harvard e Stanford, estando nos Estados Unidos, ou British Columbia, Universidade de Toronto, mas, né, Paulo, enveredando fortemente para o continente africano, inicialmente na Universidade de Leeds e Cape Town, ah, também em outras universidades africanas, né, Paulo? E estabelecendo parcerias com universidades da Suíça, Genebra, a Universidade de Beijing, na China. Então, né, Paulo, só queria mostrar assim que eu, Paulo, Júlio, a gente brinca que é o quarteto, quase, né? A gente tem pensado, né, Paulo, nessa redimensão de uma produção científica que tenha como gênese o sul global e que problematiza essas questões no sul global em diálogo com os países do sul global, especialmente com a África, né? Eu acho que é Ah, uma coisa para a Kleber, gente pensar, né? Fábio, desculpa, antes de você fazer a pergunta, tem uma outra coisa muito importante nessas nossas parcerias. Nós temos na Índia, em Bengaluru, um contato, uma parceria com o IT for Change, né, que é uma ONG de pessoas que já trabalharam em Big Techs e que discutem softwares livres, né, e justamente a desconstrução dessa problemática do norte global, né, de tirar a centralização das Big AI. Então, como por meio da educação, e eles têm consultores da área de educação, consultores da área de estudos femininos, enfim, de várias áreas, como é que a gente pode desconstruir, tendo tido a experiência de ser funcionários dessas grandes empresas, como é que essa ONG tem a sua voz em lugares como a Organização das Nações Unidas e parcerias com universidades, como é o nosso caso também. Então, é um diálogo bem interessante esse com o IT for Change. E na China, nós temos também em Macau, né, a Universidade de Macau. Ótimo. Eu quero saber se esses contatos contigo, tá, Paulo? E aí eu te passo 82 contatos que nós conseguimos dentro do Ministério da Educação com universidades chinesas que estão trabalhando com o ensino de português na China. E eu estou com esses contatos agora, estou com o nome do coordenador, e-mail, telefone, tudo deles, para a gente estabelecer parcerias para a gente reverberar a voz do Brasil, não na China em chinês e mandarim, mas é, reverberar a nossa voz em China por meio da nossa própria língua português, né? Tá, Paulo, eu tenho pensado muito nisso também, né? A gente repetir juntos aqui, né? Então, por gentileza, Fábio, a gente está tão empolgado aqui, Fábio. Agora, por gentileza, Fábio é nosso aluno de Relações Internacionais aqui da UNB. Fica à vontade, Fábio. Isso. Já de começo eu agradeço a apresentação, gostei muito de tudo que você passou, né? E a minha questão é mais assim, é, com certeza você vê os jornais, deve ter visto a questão da moeda e dos BRICS, né? E eu acho assim, eu acho interessante essa questão dessa dominação digital, porque para mim eu vejo isso na questão da moeda também. Ver como os Estados Unidos, eles implementam esses mecanismos até mesmo na moeda, entendeu? O que gera impactos diversos, inclusive para a gente. Então era só é, querendo ver a sua visão com relação a isso, a visão da derrocada do dólar, do estabelecimento de uma nova moeda, entendeu? E é isso. Eu acho que isso faz parte dessa luta contra-hegemônica, né? Essa sacada do BRICS de pensar em adotar outras moedas, né? Faz parte dessa guerra que ela é uma guerra comercial que se mistura com o digital. Não sei se vocês estão percebendo, mas quando a gente fala em guerra comercial, o digital e o comercial, eles acabam sendo meio que intercambiáveis, né? Não está dando mais para falar, não, isso diz respeito apenas à guerra digital, isso diz respeito apenas a uma guerra comercial. Tá tudo dentro desse pacote aí, né? E para praticar futurologia é meio difícil, a gente fica com medo, mas eu acho que a gente vai ter muito ainda o que sofrer com relação a essa discussão sobre moeda. Porque o Donald Trump ele vai querer manter a hegemonia do dólar, né? Só que aí os outros países têm se fortalecido cada vez mais. Hoje mesmo, antes de dormir, ontem eu estava vendo no Fantástico, Lula está lá na China e estava entrando em inúmeras reuniões com grandes empresas de tecnologia de lá para oferecer propostas e investimentos de bilhões aqui no Brasil. E aí eu fiquei pensando, nossa, o que que esses investimentos de bilhões significam com a China chegando aqui no Brasil, né? O que eles querem em troca também, né, desses investimentos? Eles vão dar tecnologias? Que tipo de tecnologias são essas? Como é que a gente vai entrar nessa guerra comercial aí juntamente com a China?
vocês de relações internacionais são melhores do que eu para fazer esse tipo de análise, mas o que eu faço é muito mais colocar esses questionamentos. E respondendo a você, eu não vejo diferença de guerra comercial e guerra digital. O colonialismo digital ele está nesse meio aí. Quando o dólar sobe, quando a bolsa de valores cai, é o colonialismo digital ali gritando e dizendo para nós, continua acontecendo como no colonialismo clássico, né? Exatamente, né, Paulo? E aí eu acho que dá para a gente pensar em várias coisas, né, Paulo? O patriarcado digital, o machismo digital, o racismo algorítmico, a transfobia algorítmica, perceba? Eu acho que aí, né, Paulo, vai entrar aglomerados de questões que para nós são caras, né? Por exemplo, acho que Paulo, embora o Paulo tá ligado com o MIT, por exemplo, acho que você, né, Paulo, não está muito preocupado de, de ver se isso é bom ou não, né? Eu acho que você está preocupado, talvez, é de compreender de que modo a sociedade está se apropriando dessa ferramenta. Será que ela tá, se ele tem um olhar crítico sobre essa ferramenta? Será que quando eu vejo uma xenofobia sendo legitimada num aspecto digital, se eu consigo ter um olhar crítico que aquilo ali é errado, né? Se eu vejo, igual aquele exemplo do Júlio, né, Paulo, que eu gosto bastante, né? Quando pediu para a IA representar uma mulher negra vestida com roupa africana, e aí a mulher negra que foi colocada lembrava uma deputada do PSOL do Rio de Janeiro e ela com uma arma na mão, né? Quer dizer, você liga o aspecto disso a um racismo que o Júlio faz, um racismo algorítmico, né? É, É. né, Paulo? Sei, acho que vai ter um aglomerado de coisas, né, dentro desse colonialismo digital que vai emergir, né? O que que você acha, Paulo? Tem uma coisa que eu falo no livro autoral que está saindo, né? O pessoal, como é edital e vai ser um livro gratuito, eles demoram um pouco. E aí, aqui no Instituto Federal de Sergipe, esse livro vai sair e eu falo nas considerações finais do livro, né? Já dando spoiler sobre essas considerações finais. Nessa discussão de inteligência artificial, é preciso que todas as áreas do conhecimento dialoguem. Por isso que eu aceitei conversar com estudantes do curso de Relações Internacionais. Eu poderia falar muito bem, Kleber, eu acho que eu não vou, não, que eu sou da área de letras, né? Eu trabalho na educação. O que que eu vou falar com o pessoal de Relações Internacionais? Eu vou passar vergonha, mas eu estou aqui também, principalmente para ouvir, porque as perguntas que me foram feitas me fazem refletir sobre o campo de inteligência artificial sobre outros olhares. Então, o que que eu digo no livro? É preciso diálogo com todas as áreas do conhecimento, e você se tornar um especialista em inteligência artificial não significa que eu, professor de inglês, que oriento na área de tecnologia educacional, precise fazer ciência da computação para discutir inteligência artificial. Eu vou conversar com o pessoal da computação, eu vou conversar com as relações internacionais, eu vou conversar com o pessoal de direito, com o pessoal da tecnologia, principalmente para falar sobre essa proibição das tecnologias na sala de aula. Eu vou conversar com os psicólogos. Que impactos tem sobre a nossa aprendizagem, sobre a nossa mente, sobre a nossa memória? Então, é o diálogo que é o ponto de partida para nós entendermos essa complexidade da inteligência artificial. E não necessariamente eu me matricular num curso de sistemas de informação ou de ciência da computação para ter essa legitimidade de discutir inteligência artificial. Porque a gente está discutindo inteligência humana. Isso é linguagem, isso é educação, são relações internacionais, é direito, é administração. Né? Então, esse diálogo ele tem que existir sempre. E aí, Paulo, faço agradecimento aos meus alunos aqui do curso de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Eles vão dar SS para mim agora, o comentário que eu vou fazer. Mas, assim, são alunos, Paulo, eu até mencionei para a Rosinda, que é minha amiga pessoal, né? Que me estão fazendo eu ver o mundo numa outra perspectiva, entende? Cada aula que eu ministro, Paulo, no curso de Relações Internacionais, o comentário do aluno, ele, por ser de um outro campo, me faz ver o mundo de uma outra perspectiva, sabe? E hoje, por exemplo, nessa turma, nós temos cerca de 45 a 50 alunos inscritos, nós temos alunos de vários campos do conhecimento, e cada aluno tem um olhar, entende, Paulo? Por exemplo, na semana passada, eu, em preparação dos seminários que vão começar na próxima quarta-feira, eu dei orientação para três grupos da sala, alunos de diferentes áreas possíveis. E cada grupo tinha uma perspectiva, entendeu? Então, eu acho que essa, né, Paulo? Esta é um tchan. Esse é o tchan, 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 sabe?
O Chan não é ter uma coisa disciplinada, única. Eu acho que é ter esse aspecto transdisciplinar, transgressivo, né? Híbrido, mestiço, mulato, cafuso, sabe? Quer dizer, essa mistura, esse hibridismo de forma de pensar, né? E parece-nos que nós, eu faço uma crítica a nós, a área de letras, Paulo, não sei, o pessoal de letras não me ouve o que eu estou falando agora, mas vai estar no YouTube, ele vai me ouvir. Eu acho que nós, das letras, ainda legitimamos um conhecimento meio disciplinar, entende? A linguagem é a gente que detém o saber, e não é. Eu acho que quem detém o saber são as relações internacionais, são as relações locais, né? Por isso que eu estou mudando de curso, Paulo. Assim, eu não me vejo mais, eu sou bem franco contigo, sabe? Eu estava num momento de quase loucura, especialmente depois que eu cheguei de Stanford. Eu falei, gente, meu lugar não é mais, esse não é meu lugar mais. Eu não vejo vendo o mundo nessa concepção. Em outras palavras, mesmo no aspecto plural, eu não quero mais ser singular, Paulo, eu quero ser plural, entende? Esse pluralismo metodológico, pluralismo de perspectiva, de mundo, né? Eu acho que é uma coisa para a gente pensar, né? E isso não O que você viria acha? de. Isso vem da linguística aplicada também, né? A gente não é Exatamente, da. A gente não trabalha só com exatamente, estruturas de linguagem, a gente já vem fazendo esse exercício na linguística aplicada. exatamente. A gente não está interessado, né, Paulo? Estou vendo a discussão várias associações da linguística, está querendo entender, por exemplo, a linguagem do chat GPT, entende? Eu não tenho que entender nada de linguagem, eu tenho que entender o efeito que essa linguagem, querendo ou não, o ChatGPT está aí. Querendo ou não, a gente vai ter que aceitar ou não essa ferramenta tecnológica. Agora, você olhar essa ferramenta tecnológica, esse artefato, num olhar crítico, Paulo, eu acho que essa que é a questão, que o Paulo realçou isso. Essa formação crítica de um professor, de um profissional, seja de relações internacionais, seja da matemática, seja da economia, seja da química, enfim, de qualquer área do conhecimento, esse olhar crítico sobre um fato. Deu para entender, gente? Sabe, eu acho que esse é o tchan da situação, né? E da gente combater isso, né? Eu acho que essa é a questão. E o que o próprio Burjão fez pergunta, o João Pedro fez uma pergunta que eu acho que faz sentido. João Pedro, é essa pergunta que eu fiz no Itamaraty, fiz recentemente para o ministro do Itamaraty. Nós estamos aí, o Itamaraty está tendo diálogo com o Ministério das Tecnologias, Paulo? Está tendo diálogo? Qual que é o diálogo que está sendo feito? A questão das IAs, está entrando via Itamaraty ou via Ministério da Tecnologia? Que ações, que colaborações estão sendo feitas, Paulo? Eu estou falando no aspecto da autarquia. O que está sendo pensado nisso? O companheiro Lula está lá na China. E aí? Vai chegar de lá, vai estabelecer parceria com quem? Vai dialogar os companheiros de lá com o Itamaraty. O Itamaraty dialoga com outros ministérios? Que ministério você está dialogando? E com a questão da IA, Paulo, aquelas perguntas que você fez, que eu achei perguntas premissas, eu vou chamar assim, perguntas para continuar, né? A gente vai estabelecer contato com qual ministério? E como a gente vai criar políticas interseccionais a partir desses ministérios? Né, Paulo? Eu não sei. Eu vou precisar de café para tomar. Vou tomar água agora. Eu acho que eu A vou gente tomar precisa de café. tempo, né? E a gente não tem tempo. A gente não tem Exatamente. tempo. Exatamente. Não temos tempo para pensar nisso, né? Vou aqui abrir também para os alunos aqui. Mais alguma pergunta? Vocês gostariam de fazer para o senhor Paulo? Alguma dúvida? Tomás? Adriano? Gabriel? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida do texto que vocês leram? Não? Posso só fazer uma pergunta para terminar, então, esse momento com o professor Paulo? Paulo, é assim, essa pergunta que eu vou fazer para você vai estar numa entrevista que eu quero fazer com você, tá? Eu já fiz a proposta da entrevista, só que ainda eu não tive fôlego de terminar as perguntas, porque para mandar para o Paulo, eu tenho que pedir para uma revisão para a Rosinda ver se está tudo certinho, para depois eu mandar para o Paulo, né? Porque o Paulo estudou com a Rosinda, que é uma profissional que atua na PUC São Paulo, na área de tecnologia, que eu acho bem interessante. Eu queria que você pudesse falar para a gente aqui, especialmente tem alunos aqui que vão estar no PIBID, não no PIBID, que vão estar no PET-REL, que vão estar no PIBIC, que vão estar dentro de Itamaraty e tal. Quais são as directions que você vê nesses campos interdisciplinares a partir da IA? Ou seja, que sugestões, né, você daria para alunos que são futuros diplomatas aqui? Eu tenho um cônsul aqui, ó, cônsul do Brasil em Bangkok. Eu tenho a cônsul aqui, tem vários cônsuls aqui, vários diplomatas aqui. Qual é a direction que você acha que essa questão da IA poderia contribuir para o repensar do curso de Relações Internacionais?
Nossa, essa foi difícil, porque como o curso de Relações Internacionais não é da minha expertise, a única coisa que eu consigo pensar nesse âmbito das relações internacionais é a aprendizagem de línguas, né? Eu acho que muitos deles aí já falam muitas línguas. Geralmente, o que eu vejo aqui na Federal de Sergipe, com os alunos de Relações Internacionais, é que eles querem aprender o máximo de línguas possíveis, né? Então, tem alunos de Relações Internacionais aqui que falam quatro, cinco línguas. E aí nós temos discutido no âmbito do ensino-aprendizagem de línguas, com a IA, como é que fica a aprendizagem de línguas? É importante ainda aprender línguas, visto que as máquinas traduzem instantaneamente. Você, não sei se vocês estão sabendo, mas já tem fones de ouvido em que você coloca com a pessoa com a qual você vai conversar, você fala na sua língua, a pessoa já recebe a tradução simultânea feita por IA. E não é tradução de Google Tradutor, não, tá? É tradução muito bem feita por amplos modelos de linguagem. E aí, alguns autores já têm trazido algumas respostas. Uma delas é o quão pessoal, eu estou falando no sentido de humanidade, tem nessas línguas faladas por IA. E o quão de local esses modelos de linguagem vão conseguir traduzir e imprimir a ideia, né? Como é que vai negociar sentidos com modelos de linguagem de inteligência artificial que já dão uma interpretação, uma tradução extremamente convincente, né? Então, se você está conversando com tradutores, muitas vezes ali vai se perder, você vai negociar sentidos, vai falar, não, não foi isso que eu quis dizer. Com IA não é assim, né? O modelo de linguagem de inteligência artificial, ele é fabricado para entregar uma resposta precisa e convincente. Não importa se ela está certa ou está errada, o importante é entregar. Ela é obrigada a entregar. Então, eu acho que esse é um dos campos muito importantes que a gente precisa estar atento nessa discussão de inteligência artificial, que é na aprendizagem de línguas estrangeiras adicionais, de outras línguas, como é que a gente vai dialogar usando inteligência artificial, sendo que vai ser muito difícil esses modelos de linguagem levarem em conta as particularidades, nuances de diálogos entre nações, entre culturas, enfim. Eu acho que é uma coisa interessante para a gente observar aí. Faz muito sentido, Paulo. Paulo, eu queria, assim, mais uma vez, agradecer muito em nome dos alunos do curso de Relações Internacionais, os futuros diplomatas e cônsuls dentro do Itamaraty, pela sua brilhante apresentação. Em nome do nosso grupo de pesquisa, eu queria te saudar, viu, Paulo? Destacar a minha gratidão pela sua existência e pela sua resistência. E eu, em primeira mão, queria destacar que hoje a gente termina as 4 lives que nós iniciamos. Tivemos a Helena Mendonça discutindo a questão da formação do professor para o meio de tecnologia digital, pela IA. Depois tivemos juntamente o Júlio Sérgio Araújo discutindo fortemente a questão de racismo algorítmico. Depois tivemos o Eduardo Moura discutindo a questão dos povos originários, né, que eles chamam de protocolos indígenas, até que ponto a IA poderia incorporar essas questões de protocolos indígenas. E hoje o Paulo, acho que uma aula magna, né, Paulo? Porque eu acho que você finaliza magnamente essas lives desse mês, desse curso, tentando discutir as marcas, né, desse colonialismo digital, de uma forma muito didática, né? Então, você que está nos acompanhando aqui no YouTube, dissemine essa live para todos os seus amigos, sabe? Manda para todo mundo, né? Eu acho que é interessante a gente construir conhecimento de uma forma decolonial, emancipatória e crítica e disseminar esse conhecimento para outras pessoas. Então, mais uma vez, eu queria agradecer Leide Lene por todo o arranjo feito, viu, Leide? Pela sua existência também. Leide Lene é minha orientanda de doutorado, ela é professora do Instituto Federal de Tocantins, está em Gurupi, só que nesse momento não está em Gurupi, está em outro local. E Leite tem feito um trabalho comigo em duas perspectivas. Na parte da manhã, pensando em bate-papo com especialistas na área da linguística aplicada crítica, e na parte da tarde, pesquisadores que têm interface com relações internacionais, tais como o professor Paulo Boa Sorte. Então, Paulo, eu vou passar para você fazer suas considerações finais, e mais uma vez eu queria externar minha gratidão pela brilhante apresentação sua, e certamente tanto eu quanto o Fábio, o Mike, Leide, Rosinda, Irene, Bruna, que estamos aqui presentes, e os colegas que estão aqui presentes na universidade, e os que estão nos acompanhando também no YouTube mais tarde, vão ficar muito privilegiados de ouvir a sua belíssima fala. Obrigado, obrigado, Kleber, mais uma vez por essa oportunidade de diálogo. Obrigado, Leide, por todo o suporte, desde o primeiro contato, né, da escolha do texto. Quero dizer que foi um prazer estar com vocês essa tarde. Rosinda, estou morrendo de saudade.
de você. Muito obrigado por toda a sua contribuição na Também. minha formação. E eu tenho muita saudade, eu espero te encontrar muito em breve, para a gente conversar, bater aquele papo. E a Vai ser, ó, todos os vai ser no estudantes, Brasil em Cena, a Brasil em Cena. Resina vai estar no Brasil em Cena. A Brasil em Cena, nós vamos fazer um negócio que Brasília vai parar Brasília. Nós vamos estar com a que galera bom, toda aqui. que bom. Então vai ser em agosto. Vai ser Irene, um agosto. abraço, saudade também, um abraço a todos os alunos, todos que fizeram perguntas, que assistiram e que participaram. É sempre um prazer estar aqui. Para você também, Kleber. Muito obrigado, um abraço. Obrigado, muito obrigado, viu? Eu te dou um abraço aqui em Brasília e acho que meus alunos de Relações Internacionais já vão estar de braços abertos para te receber. Acho que vai ter Bujão, vai querer te buscar no aeroporto. Aí já vai ter Gabriel, vai querer levar você para comer acarajé e vatapá quente. Aqui já vai ter vários grupos que vai buscar o Paulo Boa Sorte. Hã? Mas tem acarajé bom. Tem. Na Ceilândia tem um bom lá, meu amigo. Eu vou levar para tomar o quente lá da Ceilândia, você vai ver. Eu vou lá direto. O que o Paulo quiser, né, Rosildo? A gente vai levar o Paulo. Hoje, só sei, Paulo, que nós vamos estar aqui de braços abertos aqui na Universidade de Brasília para te receber da forma que você merece, tá? Como pesquisador que tem feito um trabalho seminal, né, Rosinda? Eu conversei com a Rosinda tem muito orgulho de você, viu, Paulo? Assim, né, Rô? Você quiser falar um pouquinho do Paulo? Ah, não quero falar, não, eu não sou, eu sou plateia hoje. Paulo Não, foi, mas o né? Paulo é um orgulho. Ele é um orgulho. Ele é um excelente pesquisador, um excelente professor, né? E acho que estou vendo essa evolução dele aí, tramitando para outros campos, né? E é um campo que também gosto, me interessa demais, desde longa data, né? Então, acho que é uma coisa muito interessante. E acho que eu vou entrar nesse grupo, viu? Não, você vai estar no Beural. No Beural você vai entrar. O nosso grupo, né, Paulo? Ele está politicamente incorreto. Politicamente correto. Exatamente. Tem 4 homens no grupo. Tá Só demais, tem não. homem, não pode. Não, não. Nós vamos mudar. Nós vamos ter, né? Vamos ter grupo. Aguarde que você vai ser bem-vindo, você, Irene, todo mundo vai ser muito bem-vindo. É que a gente iniciou, né, Paulo? Foi uma ideia inicialmente de 4 amigos para a Sim, gente começar a pensar na proposta, e o Júlio, Paulo e o Eduardo começamos a articular. E agora, Rosinda, né, em primeira mão, posso falar para vocês que a gente vai ter um projeto já integrado nosso no CAPES Global, né? Então, a primeira iniciativa, né, Paulo? A gente vai começar com um grande porte, né? A primeiro porte nosso vai ser o CAPES Global, onde a gente vai pegar os alunos de relações internacionais e levar para várias mobilidades em África, em Estados Unidos e a África, Europa, enfim. A gente vai pensar, né, Paulo, nesse modelo do CAPES Global. A gente só está esperando sair o edital, o projeto nosso já está, bem dizer, desenhado, só que, Irene, a gente só precisa adequar o nosso projeto com as demandas da CAPES, né? Eu acho que vai ser legal que é o CAPES Global, para quem está nos acompanhando no YouTube, o CAPES Global substitui o CAPES Print, que era a política anterior, que substituiu, por sua vez, o Ciências Sem Fronteiras, né? Que era o Ciências Sem Fronteiras que nós tínhamos no governo brasileiro, tá bom? Então, mais uma vez, aí podemos fazer uma foto agora, né, Leide? A gente gosta de fazer foto para marcar esse momento. Aí eu vou dar só uns anúncios depois para os alunos aqui presencialmente. Podemos fazer uma foto então? Mike, você tá aí? Não sei se Bruninha pode. Mike tá aí? Eu quero essa bandana para mim também, viu? Viu? Viu, Mike? Fica a dica, tá? Quando você vier pro evento, traz uma para mim, tá? Kleber, isso aqui é quando o cabelo está desorganizado e você bota a bandana e Mas o fica meu tudo também, porque eu vou pôr dread daqui a dia, meu filho. No final eu vou deixar o cabelo crescer, vou colocar uns dreads aí, vou precisar de uma coisa assim, tá? super apoio. Não, mas eu já fiz uma promessa. Se acontecer algo na minha vida que vai acontecer em breve, eu vou pôr um dread. Viu, Bruninha? Você vai ver como eu vou ficar. Você vai ver, aguarde. As alunas aqui gostaram, viu? As alunas gostaram aqui. Nós vamos, né, Irene? Vamos retomar a ancestralidade. Que a IA é ancestral, né, Bruninha? Então, muito bem. Vou fazer a foto então aqui. Então, vou fazer aqui. Depois eu vou fazer uma foto só com os alunos para mandar para o Paulo também. Então, 1, 2, 3 e. Boa sorte. Isso. Pronto. A primeira já foi. Vou fazer a segunda. Minha falecida mãe falava que era 2 fotos. Diz que a segunda é a que sai no Billboard, sai no outdoor. Ela falava assim, ó, eu falava assim, a segunda foto é que fica bonita mesmo. Então vamos lá. Então, 1, 2, 3 e. 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 1, 2, 3 e.
Então, perfeito. Eu vou colocar aqui. Então, mais uma vez, eu queria agradecer muito a presença dos alunos do curso de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Agradecer muito a presença do grupo de pesquisa do GECAL, o grupo de estudos e críticos e avançados em linguagem, o grupo Cataleia, que é a Irene e a Isilda, que é o grupo de pensadores negros, que a gente trabalha todas as segundas-feiras, né, Isilda? Lendo, Irene, lendo Pensadores Negros, juntamente com o Mike e Bruninha, e também o Fábio que está aqui, e o Rosinda, que é o nosso Rosinda é o nosso patrimônio do nosso grupo de pesquisa, né? A pessoa que nos motiva a continuar fazendo um trabalho engajado e ético e estético na nossa área, tá bom? Então, sem mais delongas, desejo a vocês uma ótima semana e que possa Deus abençoar vocês. E ontem foi Dia das Mães, né? E hoje a gente falou da mãe, a Iá, né? Então, que a gente possa, talvez, trabalhar com a Iá numa perspectiva mais materna, né, Rosinda? De respeito, de cuidado, de amor, de afetividade, e não a IA como mecanismo, como arma de guerra, né, Paulo? Acho que essa que é a grande questão. Tá bom? Muito obrigado, viu, Paulo? Maravilhoso estar com você. Muito obrigado, querido. Obrigado, Bruninha. Até daqui a